você, ex-sedentário, ex-sedentária, se chegou agora um sedentário ou uma sedentária em vias de abandonar o sedentarismo. Para quem chegou agora, eu sou Guilherme Moscardi, profissional de educação física, atuo na área desde 1997. Comigo a minha amiga e profissional de educação física e também nutricionista, Andressa Barros Silva, que também atua nas duas áreas, tanto na educação física quanto na nutrição, presencial e online, os dois, com a promessa de começar uma nova temporada com conteúdos um pouco mais estimulantes ainda do que a gente fez até aqui. E para começar, vamos falar um assunto que não é super novo, mas que, se você não é do meio, provavelmente não chegou até você, que são as tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte para 2021. Só para saber, o método de pesquisa, eles entrevistam profissionais que atuam nessa área, tanto médicos quanto os treinadores, e temos, obviamente, influência do efeito pandemia de 2020. Vamos falar sobre eles, as 20 tendências que sempre são listadas desde 2007. A gente vai falar só as para 2021. Suas primeiras considerações, Andressa? Eu achei... Olá para todo mundo, de volta nesse episódio. Eu achei bem interessante esse artigo das tendências. Achei interessante um ponto do rapaz, do pesquisador, ter que oferecer um prêmio de um livro para que as pessoas pudessem participar e responder essa pesquisa, que foi bem importante, na verdade, porque, no final das contas, ela é mundial e a gente precisa participar como profissional para ter ideia e fazer as coisas acontecerem, a gente está se ajudando a responder uma pesquisa dessa, então acho bem interessante e acho que não precisava ele ter dado esse estímulo, mas foi assim, curioso, porque ainda assim eu não achei um número tão elevado de pessoas respondendo a pesquisa, mas achei elementar, praticamente, digamos assim, o que ficou em primeiro lugar, né? Aí você puxa aí a carruagem. Num ano onde as academias ficaram fechadas e ainda estão em horário restrito, se você ouve cronologicamente, acabando o mês de fevereiro, quase um ano em que as academias ficaram fechadas ou funcionando com horário restrito, horário reduzido. Chegou a 5 meses e pouquinho, academias ficarem completamente impedidas de oferecer seus serviços, o que aconteceu naturalmente uma migração para o universo online, primeira tendência, treinamento online. O que fez com que muitas pessoas descobrissem que elas ganharam tempo. Nós já falamos sobre isso aqui em episódios anteriores, antes da pesquisa ser divulgada, os 30 minutos para ir, o 15 que seja, e 15 para voltar, se você tiver a sorte de morar perto de onde você gosta de fazer a aula ou o seu treino, pode ser meia hora a mais no treino ou na sua vida, com a sua família, com o seu filho, com o seu cônjuge, enfim. Outra coisa interessante são as tecnologias vestíveis, ou traduzindo para o leigo, as pessoas, quando eu comento da internet das coisas, são aqueles relógios que marcam as calorias, que marcam os passos que nós damos, os movimentos que fazemos, medem a frequência cardíaca o tempo inteiro. O celular no bolso é uma tecnologia que passa a ser incorporada à roupa e também é uma tecnologia vestível. E o terceiro, para te passar a palavra, treinamento com o peso corporal, também já dissemos, foi o que eu treinei nos primeiros 90 dias de pandemia, porque eu tenho em casa um kettlebell, tenho em casa também a fita de treinamento suspenso, tenho elásticos, mas não é todo mundo que tem. E a maior parte dos treinos foi usando o peso do próprio corpo,
dá para fazer um bocado de coisa para você dar um show no sedentarismo sem nenhum equipamento. Diga lá. Bom, você já sabe meu histórico, né? Não tem erro em relação a isso. Já dou aula online há mais de 4 anos, devido a uma aluna estrangeira que morou aqui e foi embora. Continuamos o treinamento e eu acho as colocações todas estão relacionadas com o não poder utilizar a academia. E aí você vê que existem diversas opções e quem não faz tá usando de desculpa. A gente não tem desculpa, dá para fazer muita coisa realmente só com o peso do corpo, como você mesmo disse. Eu consegui, eu gosto bastante, eu também tenho aqui o TR que eu adoro. Tem um que eu adoro, que é como se fosse essa fita de suspensão, mas que tem uma polia no meio. Não direi o nome, mas acho que não existe nenhuma outra no mercado que, né, tenha essa fabricação. Ela tem uma polia no meio. E, inclusive, eu usei ela aqui agora há pouco. Dá para sofrer assim, sofrer no sentido bom da palavra, dentro do exercício, né? Dá para fazer um treino extremamente extenuante com o peso do corpo numa fita dessas. Então, a gente precisa pesquisar, de repente, a pessoa quer investir em alguma coisa para ela ter em casa, às vezes não compensa investir naquela bike que acaba virando um cabide depois. Às vezes compensa você ter um equipamento desse que pode ser mais barato que uma bike e que você faz muita coisa por muito, muito, muito tempo. Tem uma, assim, claro, juntando um profissional, né, da área, você tem muitas opções, é um leque de opções enorme, então acho que vale a pena pesquisar para descobrir. Muito legal. Vou seguir aqui então, já que você foi dando dicas mais práticas, eu vou seguir aqui com a lista, né? Atividades ao ar livre, então como as academias ficaram fechadas, sobraram os parques, corridas, bicicletas, e a recomendação inicial era que fossem atividades que não em ambiente fechado, porque no começo acreditavam que ficar em ambiente fechado propagaria muito mais o vírus. Não vou entrar no mérito da questão, mas é uma delícia. Pessoalmente, eu gosto muito de fazer atividade ao ar livre. Enfim, o HIIT, ou High Intensity Interval Training, traduzindo treinamento intervalado de alta intensidade, foi o que eu fiz com peso corporal. Eu programava um relógio, um aplicativo desses qualquer na internet, para 1 minuto de exercício e 30 segundos de intervalo 16 vezes. Então, em 24 minutos, eu liquidava a fatura. Ou então 15 minutos de intervalo, diminuía um pouco a intensidade, enfim. E o treinamento virtual. Vale aqui um parênteses, treinamento online e o treinamento virtual. No meu entendimento, o treinamento online é um treinamento ao vivo e o treinamento virtual é um treinamento gravado. Tá? Tem videogame que faz isso, eu tenho na minha casa um que simula uma balança, pesa você, diz se está equilibrado de um lado e do outro quando você faz o movimento e fala lá na tela, no good, seu movimento está desequilibrado, mais peso numa perna do que na outra, entre outros tantos serviços que surgiram com o advento da pandemia. Manda lá, Andressa. Putz, que legal esse equipamento aí, hein, Gui? Bem interessante. Eu acho que já existe há muito tempo, foi colocado aí, podemos dizer, como uma opção, a parte do a gente chama, né, de treinamento funcional, nos parques, por exemplo. Já dei aula de treinamento funcional em praça, sabe assim, tem aquele redondinho ali, um pedacinho de grama e um banquinho de cimento. Vamos lá, dá para fazer. E acho que já existe há um bom tempo, e não vai embora, porque é uma opção excelente para aqueles que ficam com medo e dizem que odeiam a academia e que não gostam daqueles aparelhos e que
enfim, é uma ótima opção. Com um profissional correto, você consegue ter a indicação adequada para tipo de exercício que te favorece, que não te machuque e que seja de acordo com o que você busca nos exercícios. Então, vale a pena descobrir mais a respeito e experimentar, para quem não conhecia ainda o treinamento com peso corporal, o treinamento funcional, nos parques, todos eles podem estar interligados, digamos assim. E, bom, peso livre, você estava falando das listas, eu vou deixar as listas para você, porque acho que tá mais bonitinho assim, vamos manter. A gente não combinou, mas ficou ok, né? Isso. O HIIT, vale uma coisa que o HIIT, ou treinamento intervalado de alta intensidade, para quem muitas pessoas acham que alta intensidade não é para o sedentário. Mentira. Por quê? Porque o sedentário, o alta intensidade para ele é completamente mais fácil do que para um atleta em alto desempenho. Alta intensidade para ele talvez seja, vou dar um paralelo aqui didático, correr a 100 por hora. E para o sedentário seja 40 por hora. E o que é legal é porque é treinamento intervalado. Um sedentário não consegue fazer 30 minutos de atividade direto. Mas se ele fizer pausas a cada minuto ou 45 segundos de atividade, 45 de intervalo, ele consegue fazer mais. Então, hashtag fica a dica. Tem também exercícios, medicina, né, como tratamento para algumas coisas, o diabético, fazer atividade física para reduzir a insulina, o uso de insulina e, consequentemente, os níveis de glicemia circulante, treinamento com o peso livre, você já mencionou, e os programas para idosos. A população está envelhecendo, é uma tendência que não tem jeito. Os idosos, diga-se de passagem, foram os que menos ficaram parados, porque eles sabem e sentiram falta da atividade física. Volta, pelo amor de Deus, vem na minha casa, usa luvinha, compra jaleco, mas eu preciso voltar a treinar, além de terem ficado sozinhos. Manda lá. Fora isso, a questão dos idosos, quando as academias foram retornando às atividades, eles eram aqueles proibidos de voltar e por serem do grupo de risco. O grupo que mais precisa realizar atividade era o grupo proibido de sair de casa 100%. Então, realmente, é importante aí a nossa atuação, nosso trabalho como profissionais de educação física para entrar na casa desses idosos, né, com seus devidamente vestido, com os aparatos necessários aí, para poder levar um pouco de saúde para essas pessoas, porque como eles poderiam passar, imagina, é como se eles estivessem, pelo menos aqueles que talvez já se movimentavam, mesmo que fosse para ir até o mercado, feira, padaria e voltar, aquela caminhada que eles fazem no bairro, como que eles ficariam sem fazer nada? É a mesma coisa que uma pessoa acabar entrando num hospital e ficar acamado e não pode se mexer, vai perder massa magra. Então, influencia demais no condicionamento e na qualidade de vida da pessoa, deixando ela mais vulnerável ainda para tal da doença. Sim. Temos alguns senões aí que a gente precisa levar em consideração a respeito do idoso, que é a questão de que é mais difícil ganhar músculo com a idade mais avançada, é mais fácil perder e um idoso fraco tem maior propensão ou maiores chances de cair. Então, ele pode morrer por queda e não por Covid. Enfim, o condicionamento físico ajuda a ganhar mais saúde, elevar o sistema imunológico e entre tantos outros hormônios que, com o avançar da idade, só o exercício é capaz de estimular. Pois bem, vamos continuar aqui um pouco mais. Treinamento personalizado, também ouvi muita coisa na internet do tipo, a pandemia serviu para mostrar que é melhor ter um professor bom do que uma boa academia, que o professor se virou para atender o aluno. Tem mais? Coaching de saúde e bem-estar, não necessariamente vai ser um treinamento acompanhado, mas talvez seja uma consultoria, né, que é esse coaching de saúde e bem-estar. Você tem uma reunião semanal para ver se está conseguindo realizar o plano, seguir aquele treino, se está bacana.
Eu quero fazer academia lá em Barbacena, em Minas Gerais, e quero que o Guilherme ou que a Andressa me prescreva o treino. A gente prescreve o treino e semanalmente a gente faz uma reunião, um bate-papo, para ver se está legal, se não está, se está certo o jeito que está fazendo, tira dúvida, embora o professor de lá às vezes acompanhe. Né? Aplicativos para smartphone, explodiu isso, de vários aspectos, então sim. E empregar profissionais certificados, né? Ou, no caso, mais emprego para o profissional que tem mais certificação. Até porque a base da pesquisa é americana e lá nos Estados Unidos não tem uma faculdade como a nossa. As pessoas têm alguns cursos que as habilita para fazer, não é uma profissão regulamentada como é no Brasil. Manda lá, Andressa, suas considerações. Isso é uma verdade. A gente tem que, quando está lá fora, precisa fazer módulos de treinamento e curso. Não é uma faculdade, inclusive a nossa instrução aqui é de alta qualidade, é bem avaliada lá fora, no geral, assim, pelas minhas conversas com algumas pessoas e até pelo nosso trabalho, assim, um aluno que foi embora daqui e falava, nossa, você precisa ver, é muito boa a sua aula, porque ali é diferente, tem aquela questão do não tocar, são outras políticas, uma cultura diferente, e acho que talvez por isso eles até não tenham ainda uma faculdade só para isso. E aí as certificações ficam mais espalhadas, né? O cara que quer se especializar em cada coisa vai atrás, e enfim. Agora eu pergunto a você, Gui, falando desse tipo de, a gente falou aqui, tá falando na lista, como você diferenciaria esse item que está escrito em treinamento funcional, do treinamento com peso corporal? O que você colocaria como diferente aí? Qual que é a diferença entre eles, para eles colocarem os dois? O treinamento funcional, aquela coisa meio filmes de herói que o cara treina dando marretada no pneu, puxando a corrente, mexendo a corda, que tem implementos, mas que são movimentos mais, entre aspas, naturais do que os movimentos da musculação, né, dos aparelhos. A verdade é que muitas pessoas não gostam de academias e quando eles pensam numa perspectiva de um treino mais estimulante, mais simulando alguma coisa, serve, eles se sentem mais estimulados para fazer. Meu entendimento é isso e o que mais importa no fundo, é você fazer. Qualquer uma dessas 20 tendências é melhor do que o sedentarismo. Afinal, é para isso que estamos aqui, né? Exatamente, exatamente. Exato. Seguindo aqui, então, temos treinamento funcional, que você já falou. Um parêntese, os números são quantas vezes já apareceram na lista das tendências desde 2007, tá? Então, treinamento funcional foi a 15ª vez que apareceu. Yoga foi a 13ª vez, exercícios, perda de peso. Exercício e perda de peso, porque a população está engordando muito. Eu ouvi um dado chocante essa semana, Andressa, que 18% dos candidatos a uma vaga no Exército dos Estados Unidos estão com condições físicas de passar no teste. Eu vou repetir o dado. 82% não conseguem passar. Porque estão acima do peso e sem condicionamento físico mínimo para entrar. Parêntese. Então, precisamos sim perder peso, é um problema de saúde, não é uma questão estética, né? É óbvio que se tiver um pouquinho de peso acima, relaxa, esquece isso. Treinamento em grupo, porque é muito mais legal você treinar com seus amigos. Medicina do estilo de vida, que é muito legal também, uma tendência onde você troca os hábitos por remédios. Ao invés de tomar insulina, você caminha todos os dias. Ao invés de tomar remédio para dormir, você medita, faz yoga. Então, é uma coisa relacionada ao fitness, no entendimento deles. Você inverteu. Trocar os remédios por hábitos. Dá na mesma, né? Porque eu coloco um hábito no lugar do remédio.
O remédio é um hábito, afinal, né? Também. O hábito substitui o remédio. Então, Sim. você tira um remédio. Embora a maioria das pessoas prefira um remédio. Putz, Mas é uma linha na muito. medicina que tem crescido porque as pessoas querem emagrecer e querem um remédio. É só parar de comer algumas coisas, né, nutricionista? Você sabe A disso. solução é fácil. Médio, mas o remédio é mais fácil e mais barato. A feira é muito mais Sim. barata que o A remédio. solução saudável é fácil, vamos colocar dessa maneira. Mudar um hábito nós sabemos que é muito difícil. Afinal de contas, no último episódio a gente falou bastante disso. Sim. Licenciamento e certificação profissional vem reforçar um pouco a contratação de profissionais certificados e medição de resultados. As pessoas querem saber se estão emagrecendo, se estão melhorando, enfim. Essas são as 20 tendências. Considerações finais, dona Andressa, para não ficar muito longo, já falamos pacas. Eu acho que não preciso falar nada, não. Falar que treinar com peso do corpo é bom, é importante, e aí denota até, assim, se você está saudável, porque se você não aguenta o peso do próprio corpo para executar determinados exercícios, a coisa não está muito boa para você. Precisa se cuidar, se observar e correr atrás. E mandar show do sedentarismo se mexer. É importante também dizer que se a pessoa estiver acima do peso, o próprio corpo, mesmo, uma pessoa magrela já tem peso suficiente para isso. Eu estou obeso, eu estou muito pesado para fazer uma flexão de braço. Um profissional minimamente capacitado vai deixar você ficar com o joelho no Adapta. chão ou com a barriga, né, o abdômen apoiado no chão. Ao invés de fazer um agachamento inteiro, você vai dobrar só um pouquinho o joelho e já volta para o tamanho normal. Dá Sim, para tudo é adaptável. adaptar? Sim, tá? Independentemente de como está o seu condicionamento físico. Sim, só tem que fazer. Exatamente. Vou dizer aqui o que eu treinei já, mas antes quero dizer de um aluno nosso aqui na academia que eu trabalho, que ele é do grupo de risco, que estava proibido de voltar à academia. Ele falou: me dê uma pi de qualquer papel aí para assinar, que a responsabilidade é minha, eu não vou ficar sem treinar o caraca. O governador não manda em mim, o prefeito não manda em mim, a vida é minha. E eu quero voltar a treinar. Tivemos que fazer um termo com o advogado da academia. Ele assinou e tem vindo todos os dias. Ele falou: Guilherme, mais do que antes, eu senti uma falta do cão, do bem-estar que isso aqui me proporciona. Então, preciso sim. E para já falar o que treinamos, você deu a pista aí. Eu hoje treinei Sim. cintura para cima, musculação da cintura para cima. Foi o que eu fiz hoje. 6 exercícios e pronto. 30 minutos, missão cumprida. E você? Caminhada, fita suspensa com polia, alguns exercícios básicos do core, né, do nosso centro de equilíbrio do corpo aqui, e aí abdominais tradicionais, e para hoje foi só isso. Tá mais do que bom para dar um show no sedentarismo. Se você ouviu o podcast fazendo alguma coisa ou assistiu o vídeo fazendo alguma coisa, lavando louça, passando aspirador, o que quer que seja, você também deu um show no sedentarismo, porque falta pouco para os 30 minutos. Show sedentarismo. High five para você que estava se mexendo enquanto ouviu o podcast.